Muito bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Prazer, mais uma vez, estar participando do programa, Alex, e te ouvir aqui atentamente. Os teus comentários sobre a visita do governo federal ontem ao Estado. Né? Quinta. Que foi realmente mais. Se esperava bem mais, né, Anderson? Se esperava bem mais. E a gente tá com um certo cansaço, né, meu amigo? De. Dessas. Dessas superficialidades, né? Poxa vida, nós estamos enfrentando um momento bem complicado. E aí é muita conversa e pouca ação, pouca atitude. Isso é que a gente não está mais aguentando na classe política, né? Alex, fiz questão de iniciar a minha fala aqui, fazendo referência a esse breve comentário que tu fizeste. Porque eu vim aqui para o programa hoje e falo aqui de Rosário do Sul, onde estou tratando algumas questões importantes de produtores aqui, legais, Opa. inclusive envolvendo eleições. Depois a gente pode fazer um breve comentário sobre isso. Uhum. Mas o meu comentário de hoje era muito claro no sentido de que, acabada a abertura da colheita do arroz, voltamos, né, aos trabalhos operacionais de Federarroz, institucionais, visando maximizar a produtividade do produtor, a lucratividade. E isso passa, Alex, justamente pelo que tu comentava há pouco, que a Federarroz chegou em um determinado momento, ela dividiu, né, em dois grandes blocos aqui a atuação da entidade. Um é aquele governamental, que a gente vai voltar a trabalhar e vai seguir trabalhando, Alex, porque é a missão da Federarroz, envolvendo custos de produção, envolvendo instrumentos de comercialização, crédito, seguro, defesa comercial, acordos bilaterais. Isso vai seguir sendo trabalhado pela Federarroz esse ano, muito embora, Alex, como tu muito bem disseste, os nossos resultados são muito lentos. E é por isso que a Federarroz, e essa semana eu fui questionado, organiza a abertura da colheita arroz e vem cada vez mais usando esse evento e a sua atuação para fazer com que o produtor trabalhe por ele mesmo, Alex. É isso que você estava falando de alguma forma. Para que ele invista cada vez mais em condições de exportar muitas vezes o seu arroz, para que ele diminua a área, para que ele tenha portfólio, porque sim, há um certo cansaço dessa superficialidade, tu falaste muito bem, que todos os governos, independentemente de qualquer cor, partido, tratam não só os problemas do agronegócio, mas os problemas do Brasil de maneira geral, e essa é a minha opinião de maneira muito clara, Alex. Quando a gente vê muitas vezes um agente político falando sobre política agrícola ou sobre outras questões do Brasil, o discurso é muito semelhante, ou seja, ele é superficial, ele segue um certo padrão, o que evidentemente faz com que o Brasil acabe não evoluindo, porque as nossas demandas são muito mais complexas que muitas vezes a capacidade dos nossos agentes políticos darem resposta. E está aí mais um caso em que a gente verificou isso em loco, como na última quinta-feira. Tu sabes, o Anderson, que dia desse eu estava vendo até uma palestra do nosso Eduardo Condorelli, e ele falava o seguinte, fazia uma comparação dos setores, no setor industrial com o setor rural, e colocava os inúmeros benefícios que uma fábrica de automóveis, por exemplo, tem para se instalar em determinado local e para gerar, às vezes, um número de empregos bem menor até do que o esperado, essa que é a verdade, e quando um prefeito, quando um governador abrem essas concessões, abrem as portas, na verdade, tributárias também, se espera bem mais, né? E se tu fores analisar, e eu lembrando disso aqui agora, o setor tem muito pouco incentivo, é um setor que é verdade que ainda tem uma certa dependência do governo, a gente fala aqui, por exemplo, dos planos safras, que, no meu ver, cada vez será mais deixado de lado, apesar das necessidades, porque nós não temos só um tipo de produtor, né, Anderson? Nós temos vários tipos de produtor, inclusive aquele que precisa. E aí eu fico pensando o seguinte, meu amigo, além de tudo isso aí, o produtor rural que ajuda esse país de forma muito significativa, ainda tem que enfrentar a questão do tempo, que uma indústria já não tem esse problema, né? Dizer, são muitas coisas contra, né, amigo? E a gente vê uma contrapartida muito pequena e o pior, uma falta de valorização a partir de janeiro desse ano ao produtor rural,
que chega a ser preocupante, viu, amigo? Porque aí levaram também para o lado da política, isso é complicado, isso não é republicano. Que pese toda essa função de que o antecessor do atual presidente foi apoiado pelo setor agro e tal, mas, amigo, passou a eleição, deu, já era, é assim que funciona. Talvez tenha sido assim que não tenha agido o ex-presidente, diga-se de passagem, mas terminou a eleição, zerou tudo, né, Anderson? E falta, me parece, esse olhar aí, esse olhar de maior reconhecimento, né, por parte do poder público, que vive também, né, meu amigo, que vive também, que se sustenta também, através de tudo que é gerado também no setor produtivo. Mais uma vez, Alex, tu abordaste vários pontos no teu breve comentário. Eu sempre costumo dizer, aonde ando, que não adianta olhar para trás, porque não é para lá que eu vou, então vamos olhar para frente. A Federa Rosso sabe muito bem, ela se manteve totalmente silente, não se manifestou, até porque é vedado ao seu estatuto qualquer tipo de consignação, registro político pelas eleições, justamente visando, independentemente daquele resultado das eleições, que foram bastante tensas no Brasil, todos sabemos, pudesse entabular diálogos com o governo federal ou estadual, independentemente de qualquer partido, que fique muito claro mais uma vez. E essa postura nós imaginamos ter sido a mais correta, porque e é isso que eu comentava inicialmente aqui, a partir de agora nós precisamos necessariamente entabular diálogos com o governo, seja estadual, seja federal, buscando retornos, Alex, efetivos, respostas, porque o produtor, sim, muitos precisam, de maneira geral, de algum tipo de apoio governamental, sobretudo em momentos mais complicados como esse que estamos atravessando. O Estado brasileiro, ele, a exemplo de outros que nós temos no mundo, deve sim apoiar mais o agronegócio, deve proteger alguns setores, e o agronegócio sim merece uma atenção especial sempre, porque nem sempre nós conseguimos, né, reverter alguns problemas climáticos como temos agora, alguns problemas de comercialização. O custo do Brasil incide sobre o agronegócio de maneira muito forte. E não raro nós não temos a menor chance de competir muitas vezes com aquele arroz, não estava falando do nosso arrozeiro aqui, que vem de fora. É um discurso já que a gente já cansou de bater, mas ele segue atual. E estaremos, Alex, também tocando questões bastante fortes em relação àquele arroz que hoje vem do Paraguai com uma tributação muito menor, que está tornando a nossa indústria aqui, por exemplo, inviável. E isso é importante porque nós temos a agricultura como a força motriz básica aqui do nosso estado. O que nós temos na região sul do Rio Grande do Sul é, sim, infelizmente, apenas tão somente o agronegócio. Precisávamos de outros tipos de setores trabalhando aqui, mas a gente sabe que isso não é a realidade. E isso me chama a atenção, né? Porque, de fato, o que nós vemos é uma não valorização do agronegócio como um todo, o que é simplesmente lamentável, porque, sim, é o agronegócio que move esse país cada vez mais. E pior ainda que a não valorização, eu acho encalhamento, né? Colocar o produtor rural num patamar de pária, às vezes. A gente está falando aqui de alguns membros do atual governo, do partido do atual governo, que insistentemente trazem, né, de forma muito distorcida as suas visões sobre o setor produtivo, sobre os produtores. É muito lamentável isso aí. Doutor Anderson, nos fale um pouquinho sobre Rosário do Sul aí, qual é o que o senhor ia falar? Sobre Rosário, Alex, estou indo tratar de um caso envolvendo aquelas notas publicadas por associações, apoiando um dos candidatos à época. E hoje, como nós já esperávamos e orientávamos à época, hoje essas notas vêm dando repercussões na medida em que foram instaladas investigações cíveis e penais contra associações, contra produtores. E a gente tem girado aí sempre que possível, inclusive hoje, sábado, estou fazendo isso, o Estado tratando essas questões, elaborando estratégia legal para que nós possamos encontrar meios dentro do ordenamento jurídico de modo a evitar maiores sancionamentos aos produtores, levando em consideração o contexto em que aquilo foi editado e publicado. Então é algo que nos preocupa bastante. Então muitos produtores estão hoje, né, enfrentando problemas com relação a isso, e aqui em Rosário hoje é mais um desses casos. Isso foi nota em jornais? Outdoor?
está se ambientando ainda com todos os meios de um caso como um todo e, evidentemente, né, identificando aqui tudo aquilo que repercutiu nos meios de comunicação, seja online, seja impresso, até para que nós possamos, né, mais uma vez, encontrar alguma solução que fique adequada ao nosso ordenamento, porque nós não entendemos, né, entendemos que a maioria dos casos não houve qualquer tipo de assédio efetivo eleitoral a ponto de alterar aquilo que importa, que é o resultado das eleições, e alterar a intenção de voto ali dos votantes, do público como um todo, a partir dessas publicações que foram apenas não somente algumas, né, manifestações de expressão, que é hoje, né, totalmente permitido no nosso Estado brasileiro, felizmente. Permitido, mas não se tem essa liberdade. Parece que essa liberdade de expressão, ela, dependendo de quem a julga ou de quem a olha, ela tem várias interpretações. Não era para ser, né? Eu acho que a liberdade de expressão, como a própria Constituição diz, ela é restrita, né, doutor Anderson? Desde que, lógico, não haja dolo a nenhum objeto de comentário ou algo dessa forma. Agora, apoio, né, amigo? Apoio. Então, ficou muito difícil, né, de compreender como funcionam esses mecanismos democráticos depois de tudo isso aí que passou, depois dessa eleição. O fato é que parece que se reinventou muita coisa, meu amigo. Tomara que tenhas sucesso, até porque a gente sabe que a defesa que tu fazes aí é de gente muito honesta, é de produtores que, logicamente, movidos por um sentimento, às vezes até de medo, não vou dizer de medo, né, em relação ao que poderia acontecer, e a gente vê que se desenha que está acontecendo, acabaram se manifestando. Tomara que tenhas êxito aí. Mais algum destaque daí, doutor Anderson? Mais uma vez, agradecer por todo o apoio e informar, né, os produtores que qualquer tipo de situação adversa, em qualquer relação ao agronegócio, procure a Federarroz, procure as entidades que elas estão aí trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano inteiro, para dar aquela atenção que o produtor necessariamente merece em toda e qualquer situação. E seguiremos, Alex, repito, trabalhando ao longo desse ano em nessas duas questões básicas, que é os pilares da atuação da Federarroz hoje, que é junto ao governo federal e estadual, que precisamos de respostas também. E, evidentemente, tratando daquilo que pode ser feito diretamente pelo produtor para que ele possa ter rentabilidade. Tu tem visto que o quanto isso tem sido até mais eficiente que as respostas do nosso Estado brasileiro, felizmente. É verdade. Baita repercussão, a abertura da colheita, né? Uma semana toda a gente colhendo aí algumas opiniões, o pessoal gostou muito. Foi realmente a melhor edição de todas, e assim eu acho que tem que ser os eventos, né? Que pese aí que em alguns momentos podemos ter algum problema, como a própria pandemia, né? Não tinha como em 2020 e 2021 lotar aquilo lá, mas tivemos um público realmente recorde, um evento enxuto, diga-se de passagem, com mais público, né? E muito objetivo também, né, doutor Anderson? Essa semana que passou, nós estamos aqui, né, juntando os cacos, se recuperando, botando a vida em dia depois de um trabalho muito intenso lá na abertura da colheita. Me parece que sim, a repercussão foi bastante positiva, até porque o evento, acredito, também tenha dado aquela resposta que nós buscamos, e eu já coloquei no teu programa aqui na última semana, que é levar informação ao produtor, elevar a autoestima do produtor. E em nenhum momento, Alex, isso tem que ficar muito claro, em nenhum momento a abertura serve para se fazer festa ou para se celebrar outra coisa que não a produtividade, a lucratividade do produtor, e dar instrumentos para que ele possa potencializar isso. E essa questão tem que ficar muito clara. E a própria questão política, que era muito forte dentro da abertura da colheita, como tu tem presenciado, testemunhado ao longo desses anos, ela tem sido cada vez menos pertinente para a programação geral, que hoje nós focamos, evidentemente, em questões técnicas, para justamente dar esses instrumentos para que o produtor possa ter condições de se virar e ter liberdade, né, não dependendo de governos ou de ações aí governamentais, para que possa ter lucratividade, que esse é o nosso objetivo, e isso é bom para todo o Estado, de maneira muito, muito transparente aqui, mais uma vez. Essa é a nossa visão hoje na Federarroz, e é o que a gente tem, me parece, colocado em prática com algum sucesso.